Inicialmente, falamos sobre as formas de precificação, onde 44% dos pesquisados definem o preço de venda com base na concorrência e 37% com base nos custos. Então vejam que praticamente a metodologia de precificação ou é concorrência ou é custo. Para a formação de preço de venda, é necessário considerar todos os gastos envolvidos no processo, gastos fixos, custos variáveis, despesas variáveis, definir claramente o lucro desejado e conhecer a capacidade produtiva. O que são os gastos fixos relacionados com a folha de pagamento? Aqueles em que, independente de ter vendas, de ter prestação de serviço no salão, eles acontecem, como o prolabore, o salário fixo e os seus encargos. Outros gastos fixos são o aluguel, o condomínio, material de apoio, todos os gastos fixos que compõem e que são necessários para o empreendimento estar em funcionamento. As despesas variáveis de venda são aquelas que, após apurados os custos do produto, são considerados. No nosso exemplo, colocamos a comissão, o imposto, o cartão de crédito, e é nesse momento que também se inclui o lucro líquido, que para este exemplo estamos considerando 30%. Com uma simples fórmula, você encontra o markup. O que é o markup? É aquele valor que é multiplicado pelos custos se encontrar o preço de venda final. Assim, nós temos o fechamento dos custos e a formação do preço de venda, onde que os gastos fixos totalizaram 9.420, a capacidade produtiva são 416 horas. Para este exemplo, existem 3 profissionais, na média de 140 horas, o custo da hora produtiva ficou de R$ 22,64 e com a aplicação do markup 2,38, o preço de venda foi de R$ 53,90, sem a aplicação do material, o shampoo, a tintura e outros materiais necessários para a prestação do serviço. Para conhecer os custos variáveis de cada serviço, como no exemplo que mostramos, o corte de cabelo masculino, você define quanto que vai de shampoo, de creme, lâmina descartável, tintura e outros materiais necessários. Valores estes para ser incluso na formação do preço de venda. Uma planilha como esta, onde considera o tempo necessário, por exemplo, no corte masculino, onde o custo fixo da hora é R$ 22,64, como é projetado 30 minutos, então R$ 11,32, mais o material de apoio, R$ 1,70, que totalizou o custo de R$ 13,02. Com a aplicação do markup, corte de cabelo masculino é proposto por R$ 31,01. Naturalmente, esses preços todos formados aqui não significa que simplesmente agora é praticá-los, pois deve ser analisado a concorrência e também o valor percebido pelo cliente. Então, uma das formas de precificar é pelo custo, foi o que nós fizemos, mas nunca deve deixar de ser analisado a concorrência e o valor percebido pelo cliente. É importante que a cada mês que é fechado deve ser analisado o resultado obtido pela empresa. Inicialmente é feito a projeção do resultado e das vendas que deseja obter. Então, para que se obtivesse os 30% de lucro líquido esperado pelo proprietário do salão, é necessário uma venda de R$ 27.293 para os custos aqui apresentados. Excluindo os materiais aplicados, a folha de pagamento, a parte fixa, os gastos fixos, os impostos, comissões e cartão de crédito, você vai observar que sobrou R$ 8.188, que é exatamente 30% do faturamento. Então, este salão, para atingir os seus objetivos, é necessário que tenha um faturamento de R$ 27.000 por mês. Diariamente, é importante que se faça um controle da produção. Neste exemplo, foi feito primeiro um corte de cabelo masculino,
cobrado R$30, tintura R$45 e assim por diante, para que no final do dia você faça o fechamento. Como neste caso, foi prestado serviço por 14 horas e 30 minutos, mas o planejamento era 19 horas. Por quê? São 3 profissionais, foi considerado que cada um trabalha 6 horas e meia, então deveria se produzir 19 horas. Foi produzido apenas 76% daquilo que é esperado. A receita também apenas 79%. Significa que foi um dia não muito bom. No final do mês é feito o fechamento, então teve, por exemplo, 150 cortes masculinos e teve uma receita de 4.225, um preço médio de R$28, portanto, abaixo daquilo que estava se projetando de R$31. E assim os demais serviços. O fechamento do mês teve uma receita bruta de 17 mil, apenas 64% da meta, que era de R$27 mil. Dessa forma, ao fazer o fechamento do mês, você pode observar que com R$17 mil não foi possível atingir o resultado esperado. Esse controle é importante que seja feito constantemente para avaliar o que foi projetado e o que foi atingido e tomar as providências necessárias.